Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, meus amados, e eu não sei se vocês captaram nesses programas que nós fizemos, e eu achei uma coisa muito fenomenal. E eu não trouxe a imagem aqui da nuvem para mostrar para vocês, principalmente para quem está começando, nos acompanhando, que não está muito inteirado nesses assuntos, mas veja, e eu achei isso muito interessante. O que nós temos falado aqui neste último bloco de ensinamentos? Nós temos mostrado que a mesma coisa que Deus fez conosco aqui nesses últimos dias, ali está a nuvem, que a mesma coisa que Deus fez conosco aqui nesses últimos dias, abrindo o livro para aqueles que estavam vivos na terra, que é uma mixaria de gente. Um número minúsculo de pessoas que estão vivas na terra, que Deus abriu o livro para eles, que estão compreendendo o mistério de Deus, os 7 selos. Mas este mesmo quadro que Deus fez aqui na terra para os vivos, o que nós temos falado é isso, que este mesmo quadro que ele tem feito para os vivos aqui na terra, ele fará com aqueles que dormiram das 7 eras, para que aquilo que nós recebemos, eles também possam receber. A mesma glória que veio para nós, vem para eles. E para Deus provar para nós que nós estávamos recebendo a mesma coisa que eles vão receber também, lá no céu, lá naquela dimensão, porque isso vai acontecer lá. Para Deus mostrar que Deus não ficaria nos devendo nada, então ele trouxe para nós exatamente o mesmo cenário. Você vai ver que ali o profeta disse, olha, aqueles 7 espíritos são 7 mensageiros, e ainda deu o nome deles. Então, quando aquele livro está sendo aberto, este livro será aberto através de cada um dos mensageiros das suas respectivas eras. O grupo da 7ª, o livro será aberto para eles pelo 7º, e aí o 7º vai para o 6º, e a mesma glória do 7º tem que vir para o 6º. Daí a mesma glória que o 6º recebeu, vem para o da 5ª, e para o da 4ª, e para o da 3ª, e para o da 2ª, e para o da 1ª. O mistério de Deus sendo revelado para todos os grupos. É muito maravilhoso esse quadro. Mas o que eu quero mostrar para vocês, para fazer uma prova real, para olhar o que Deus fez conosco aqui, o que Deus teve que fazer conosco? Ele não mandou para nós, porque John Wesley não era nosso mensageiro, Lutero não foi nosso mensageiro, Irineu não foi nosso mensageiro, Paulo não foi nosso mensageiro, mas para mostrar que Deus trouxe a mesma coisa para nós, a revelação do livro, quando aquilo acontecer lá, então ele simbolizou para nós na forma de 7 anjos que apareceram, para mostrar que o que estava acontecendo na terra é o que vai acontecer lá literalmente. Aqui foi em forma de símbolo, os 7 anjos em forma de símbolo, 7 anjos, uma nuvem, um símbolo, não é? Mas tinha um mensageiro trazendo os 7 mistérios para nós, não é? Revelados, mostrando que Deus não vai ficar devendo para nós nada do que ele vai trazer para aqueles santos. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, tudo que aconteceu em 63, agora eu estou entendendo, irmão, por que Deus teve que fazer aquilo? Para provar para a semente eleita, para a noiva que estava viva, de que ela estava recebendo a mesma coisa que os grupos vão receber lá em cima também, que é a abertura completa da palavra, a revelação, porque daí eles cantam o novo cântico quando isso acontecer. Mas veja que essas duas cenas não acontecem ao mesmo tempo. Prova disso está quando diz que o 7º selo foi aberto, e ele foi aberto na terra, houve silêncio no céu pelo espaço de meia hora, não na terra. Aqui a coisa já começou a estourar. Aqui começou um alarido, aqui começou uma explosão, mas lá ia demorar mais um pouco para que isso acontecesse. É muito perfeito este quadro. Bom, primeira coisa que eu quero dar uma olhada para vocês é que ali diz que são 7 espíritos de Deus, não é? Vamos dar uma olhada nesses 7 espíritos. Eu já falei sobre isso, mas eu quero voltar e eu quero que Deus me ajude a você entender por que eu estou voltando nisso e a importância que isso tem para nós. Aqui diz assim, Apocalipse 3, isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito de Deus está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando seus maravilhosos atributos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com 7 espíritos de Deus, as 7 estrelas. Sabemos quem são as 7 estrelas, porém teremos que descobrir a que os 7 espíritos se referem. Por que diz 7 estrelas e 7 espíritos? Né? Você percebeu ali? Mas se é a mesma coisa, por que está separado? 7 espíritos e 7 estrelas.
Esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse. Agora volta aqui que eu já vou largar aqui a pepita. Eu já ouvi muitas pessoas perguntarem, muita, e você deve ser uma delas. Moneville, o que você acha? Você acha que os 7 anjos que vieram da eternidade, lá em 63, que fizeram a imagem da nuvem, ali é Paulo, Irineu, Martim, que vieram para o mensageiro? Eu já ouvi essa pergunta, e eu já ouvi essa pergunta de ministros. O que veio ali? Veio o Paulo, Irineu, era eles que estavam lá no quartinho revelando a teofania deles, etc. Mas se você vai notar aqui que em Apocalipse 3:1, aqui está separado as 7 estrelas dos 7 espíritos. Dá uma olhada ali de novo. Olha lá. Isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Opa, então veja bem. O que veio ali em 63? As 7 estrelas ou os 7 espíritos de Deus? Você entendeu? Por que é importante? Eu estou tentando gastar um tempo aqui nesta noite. Aqui está o meu foco. Porque isso me ajudou demais a entender. O que veio em 63? A cena é a mesma que vai acontecer lá. Lá vai ser tudo literal. Mensageiro literal com os grupos literais, não é? Mas aqui em 63, aqui diz assim, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Bom, o que veio? Os 7 Espíritos de Deus ou as 7 estrelas de Deus? Vamos lá então, deixa o mensageiro responder. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando seus maravilhosos atributos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ora, sabemos quem são as 7 estrelas, porém, teremos que descobrir a que os 7 Espíritos se referem. Esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse 1:4. Diz assim, ida dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 3:1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5:6 diz, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Para começar, sabemos com certeza que esses versículos não estão ensinando uma doutrina nova e contrária a João 4:24, onde diz que Deus é um Espírito. Mas isto é semelhante a 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. De modo que sabemos que os 7 Espíritos de Deus significam que é um só e o mesmo Espírito aparecendo de uma maneira sétupla. Agora, em Apocalipse 4:5, estes mesmos 7 Espíritos são chamados de lâmpadas de fogo que ardiam diante do Senhor. Uma vez que João sempre usou apenas símbolos do Velho Testamento em Apocalipse, vamos ao Velho Testamento e encontramos em Provérbios 20:27, que diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Estes 7 Espíritos acham-se associados ao homem. João Batista, em João 5:35, foi chamado de uma candeia que ardia, que realmente deveria ser traduzido por lâmpada que ardia. Além disso, em Apocalipse 5:6, os 7 Espíritos são identificados como 7 olhos. Em Zacarias 4:10 diz, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor. É muito evidente que a palavra eles refere-se a homens. Assim, vemos que os olhos do Senhor, neste caso, são homens. Evidentemente, eles serão homens ungidos, cheios do Espírito Santo, pois os ministros de Deus não estão no poder de homens, mas do Espírito Santo. Juntando nossas descobertas escriturísticas, fica patente que os 7 Espíritos de Deus referem-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo nas vidas de 7 homens com os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos, eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são? Pode facilmente ser visto porque a frase seguinte os chama de 7 estrelas, as quais já nos são conhecidas como 7 mensageiros para as 7 eras,
Quão belo é isso! Veja, a estrela foi destinada a refletir a luz de noite, porque o sol se pôs. Exatamente assim o mensageiro, tipificado como uma estrela, para cada era tinha de refletir a luz do Filho. Todos eles fizeram isto pelo Espírito Santo. Que maravilhoso essa explicação do profeta aí, não é? Vamos mais um pouquinho aqui.